Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade aqui com o assunto de eletricidade e hoje, como eu havia falado, nós vamos trabalhar com a parte de eletrodinâmica. O que seria essa área? Só relembrando um pouquinho da aula passada nós vimos conceitos básicos de o que é carga elétrica, movimento de cargas, conceitos básicos de eletricidade, condutores e isolantes. Hoje nós vamos ver um ramo mais específico da eletricidade, que tem uma aplicação muito grande. Qual que é a aplicação da eletrodinâmica? A aplicação da eletrodinâmica basicamente acontece em todos os dispositivos eletrônicos que vocês possuem em casa. Circuitos elétricos em placas de computadores, funcionamento de lâmpadas, ligação de algum equipamento numa tomada, bateria de celular e assim por diante. Então a eletrodinâmica em específico na aula de hoje nós vamos trabalhar com a chamada parte da eletricidade que estuda o movimento ordenado dos elétrons. Nós vimos que o agente responsável ou a carga responsável para gerar eletricidade num determinado dispositivo ou carregar eletricamente um dispositivo são os elétrons. O que acontece? Os elétrons são cargas de pequena massa e que elas podem se movimentar orbitar de um átomo para outro ou ser transportada de um átomo para outro com facilidade, dependendo se for um material condutor ou isolante. Então a eletrodinâmica vai estudar esse movimento ordenado dos elétrons. Então o que acontece? Dentro de um fio, quando você liga uma determinada bateria ou num circuito ou numa lâmpada, o que vai acontecer? Dentro desse fio que você vai ligar a bateria, vai atravessar um movimento ordenado de elétrons. Os elétrons se movimentarão ao longo desse fio e ao longo dessa lâmpada, acendendo a lâmpada ou funcionando um outro determinado dispositivo. Então, esse movimento vai ser ordenado, porque eles vão sair de um lado da bateria e vai se movimentar até o outro lado da bateria. Ele vai sair do lado negativo da bateria, esses elétrons vão sair do lado negativo da bateria e vão passar por todo o fio e vão chegar ao lado positivo da bateria. Então, só que esses elétrons eles têm um movimento ordenado, eles saem do lado negativo e vão para o lado positivo, formando o que a gente chama, que a gente vai estudar aqui, de corrente elétrica. Então o objetivo da aula de hoje é entender um circuito básico, o funcionamento do circuito elétrico básico. O que seria? Uma bateria ligada num fio que fornece energia elétrica para uma lâmpada, por exemplo. E o que nós temos? Nós vamos também estudar uma relação entre grandezas que a gente já conhece há muito tempo, conhecido voltagem, por exemplo, uma pilha ou diferença de potencial, corrente elétrica, e nós vamos entrar também com uma grandeza que muitos já devem ter ouvido falar, que é a resistência elétrica também, que é a dificuldade da passagem de corrente elétrica. Então, mas para que esse movimento dos elétrons seja ordenado, vamos dizer, se eu tiver um fio e eu não ligo ele numa bateria, esses elétrons continuarão orbitando ali os seus átomos, né? Vamos dizer, se for esse fio for um fio de cobre, os elétrons estarão orbitando os átomos de cobre. Quando eu aplico uma diferença de potencial, eu ligo esse fio de cobre numa bateria, então nós começamos a ordenar o movimento dos elétrons, ou seja, fazer com que os elétrons saiam de um determinado átomo de cobre, vai para outro, e eles se movimentam de uma maneira ordenada. Então é necessário que o material seja condutor, né? Eu dei o exemplo do fio de cobre, que é um fio condutor, e você tenha que fornecer aí uma fonte de energia elétrica. Quem que vai dar essa energia para que os elétrons sejam transportados ao longo do fio ou haja essa eletricidade ao longo do fio? São pilhas, baterias, tomadas energizadas. Então, para você gerar esse movimento de elétrons, você deve ligar esse fio em uma bateria, em uma pilha ou em uma tomada, senão não haverá um movimento de cargas. As cargas ficarão não paradas em si, mas ficarão apenas orbitando os átomos de cada átomo, né? Então, o que nós temos primeiramente? Uma força exercida por uma fonte. A fonte aqui que a gente chama é uma fonte de energia elétrica, bateria ou pilha, ou tomada. E essa fonte impulsiona os elétrons ao longo de um fio devido a uma diferença de potencial.
Para ser mais detalhado, o que acontece? Quando você tem uma bateria ou uma pilha, o lado negativo e o lado positivo, o que seria esse lado negativo e positivo? Existe uma diferença de potencial aqui. Existe um potencial positivo de um lado e negativo do outro. Então essa diferença de potencial vai fornecer uma energia para esses elétrons que estão no fio de cobre, por exemplo, fazendo com que eles circulem ao longo desse fio ou passe por uma lâmpada. Então isso que vai, quando a gente diz a bateria vai fornecer uma energia, é isso que a gente está querendo dizer. Ele está querendo falar que esses elétrons vão começar a se movimentar quando eu forneço essa energia. E esse movimento aí, o que a gente chama é uma grandeza física nova que nós vamos estudar a partir de agora, que é a chamada corrente elétrica. Então aqui tem um exemplo. Essa figura aqui ela foi obtida a partir de uma simulação lá do FET, que eu vou mostrar para vocês aqui de uma maneira rápida aqui na videoaula, mas depois eu vou entrar em detalhes na videochamada, na aula virtual. Nós vamos resolver alguns exercícios, tirar dúvidas nós vamos trabalhar com essa simulação. Então cada um de vocês vai acessar essa simulação e vai construir esse circuito elétrico. Eu vou mostrar um pouquinho como que funciona o circuito elétrico. Também, quem ficar com dúvida, eu vou mostrar também lá na videochamada. Então vamos imaginar que eu tenho um circuito elétrico. Eu pego uma bateria de 9 volts aqui, ligo um fio aqui. Esse fio aqui é um fio condutor, pode ser cobre, pode ser ferro, pode ser aço, material que seja condutor. Eu liguei esse fio aqui, nós sabemos que ao longo dos átomos contidos nesse fio, claro que está de uma maneira exagerada aqui essas bolinhas, esse fio aqui é composto por elétrons livres, né, nos metais. O que vai acontecer quando a gente fecha o circuito elétrico aqui e liga esse fio aqui numa lâmpada? Vai acontecer que dessa bateria aqui vai começar a sair elétrons do lado negativo e esses elétrons vão começar a caminhar, entre aspas, aqui em torno do fio, passando pelo fio, vai passar pela lâmpada. Eles vão se chocar com o material do filamento da lâmpada. Se for uma lâmpada antiga, ele vai transformar essa parte dessa energia elétrica em energia luminosa, em calor também. E esses elétrons continuarão o percurso ao longo do fio e chegarão no outro lado da bateria. Eles sairão de um lado da bateria e chegarão ao outro. Então a bateria fornece uma energia. Mas como que a bateria fornece essa energia, faz com que essas cargas se movimentem? Existe aí uma transformação de energia que a gente viu lá no começo do ano, que é o quê? A energia química das reações químicas que estão ocorrendo na bateria estão sendo transformadas em energia elétrica no fio. E o que acontece aqui? Nós adotamos também, por mais que os elétrons estejam se movendo desse lado aqui, saindo do lado esquerdo e chegando do lado direito, por convenção aqui, nós dizemos que existe uma chamada corrente elétrica circulando em torno do fio, que é o sentido contrário dos elétrons. Eu não preciso entrar em detalhes, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas existe a chamada corrente elétrica aqui. O que seria essa corrente elétrica? Primeiro de tudo, a voltagem é a energia que a gente fornece nas cargas. Então a voltagem aqui é uma bateria de 9 volts, então é dado por V ou U aqui na física. A corrente elétrica é chamada de I, nesse caso aqui a gente é uma corrente elétrica, uma intensidade de 0,90 amperes. Depois eu vou falar sobre cada detalhe aqui, sobre cada grandeza física. Essa corrente elétrica, o que seria aqui? Nós estamos contando quantas cargas estão atravessando uma certa parte do fio ao longo do tempo. Então vamos dizer ali, nesse ponto aqui que eu estou passando aqui no fio, vamos dizer que estão passando uma quantidade de cargas que a gente calculou lá na aula passada, viu lá na aula passada, ao longo do tempo. Vamos dizer que ela está atravessando tantos coulombs de carga à medida que eu vou contando o tempo. Então a corrente elétrica seria mais ou menos isso, é a quantidade de cargas que atravessam um determinado ponto do fio ao longo do tempo, dividido pelo tempo. A gente já vai ver isso em detalhe. E nós vamos ver uma terceira grandeza física aqui. A primeira é a voltagem, ou a energia sobrecarga. A segunda é a corrente elétrica, ou seja, o fluxo, quantos elétrons, quanto de carga que está atravessando um certo ponto do fio ao longo do tempo. E a terceira grandeza elétrica aqui que a gente vai ver, que são as três mais básicas no circuito, é a resistência elétrica, ou seja, o que seria a resistência? A lâmpada ela vai oferecer uma certa dificuldade, ou o material ali contido na lâmpada vai oferecer uma dificuldade à passagem dos elétrons. Essa dificuldade que os átomos oferecem nesse material vão fazer com que esses elétrons comecem a se chocar nesse material e
gerar calor ou aumentar o grau de agitação daquele material, aquecer esse material e gerar também energia luminosa, emitir luz. Então, essa resistência que ele oferece ao material é chamada resistência elétrica, que é dada em ohms. A gente vai ver em detalhes sobre isso. Outro ponto importante aqui é quanto maior for a voltagem fornecida pela pilha, quanto maior for a voltagem que eu colocar, ou maior energia que eu fornecer sobre esse circuito aqui, maior vai ser a corrente elétrica, maior vai ser a quantidade de cargas que vai atravessar. Então, se eu fornecer uma voltagem muito alta, vai passar uma quantidade de corrente também muito alta aqui. Claro que existe um limite. Se você colocar milhões de volts aqui, esse fio não vai aguentar a quantidade de corrente, de energia que passa. Esse fio vai romper, vai queimar, vai acontecer alguma coisa, né? Então existe um limite. Outro ponto importante aqui na simulação, que eu vou acessar agora para vocês aqui. Então essa simulação eu vou deixar disponível o link na descrição aqui do vídeo. Quem já quiser adiantando, terminar já as atividades e assistir o vídeo também, eu recomendo que vocês brinquem um pouco com essa simulação. A gente vai reforçar essa simulação lá na aula. Então eu abri já aqui, já deixei aqui aberto por aquele link ali que está no material e que eu vou deixar disponível no vídeo. Então vamos montar um circuito mais básico possível. Como eu falei para vocês, a gente não está lá no colégio, não tem o laboratório para montar o circuito físico, a gente vai fazer um circuito virtual aqui, né? Assim como as aulas. Então a gente vai ter que precisar de uma fonte de energia. Eu vou pegar uma pilha, posso pegar mais de uma, mas vamos pegar uma pilha apenas. Essa pilha tem elétrons ali, ela vai produzir energia, transformar energia química em elétrica. Agora eu posso montar o fio de acordo com, e ligando aqui o fio de acordo com a minha criatividade. Eu vou montar o mais simples possível, fazendo com que essa corrente elétrica, essa eletricidade circule ao longo do fio. Só que se eu pegar esse fio aqui e ligar, e ele fechar aqui o circuito, o condutor, esses elétrons praticamente vão sair de um terminal da bateria e vão atingir o outro instantaneamente. Então vai gerar o chamado curto-circuito. É a mesma coisa que acontece no experimento que a gente já fez, pegar um bombril, uma palha de aço, não vou citar a marca, né? Mas ligar uma palha de aço das duas extremidades da bateria, o que vai acontecer? Essa palha de aço pega fogo, porque é muita eletricidade passando rapidamente. Então isso gera o chamado curto-circuito. Então o que a gente faz geralmente? Ou a mesma coisa se pegar os dois terminais da tomada e ligar um metal ali, vai estourar, vai causar acidente. Então o que a gente vai fazer? Essa eletricidade vai ter que passar por um dispositivo que consuma parte dessa eletricidade. Nós vamos escolher uma lâmpada, assim como está lá na figura. Então, eu escolhi aqui a lâmpada. E agora eu vou fechar. Eu posso até brincar que no circuito existe um dispositivo também que eu posso deixar passar os elétrons ou não deixar. Abrir ou fechar o interruptor. Que seria essa chave que a gente tem de desligar a lâmpada, né? Então, nós temos um interruptor que ele deixa passar a corrente elétrica ou não deixa. É um dispositivo aí fundamental no circuito também. Por exemplo, o que aconteceu aqui? Na verdade não aconteceu nada porque o circuito está aberto. Aberto não está deixando passar elétrons aqui, está interrompendo a passagem de eletricidade. Se eu fechar esse circuito aqui, os elétrons vão começar a ser movimentados de uma maneira ordenada. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Liguei o circuito e foi muito alta a voltagem. Queimei meu circuito aqui. Vamos reiniciar. Opa! Passou uma eletricidade extremamente alta. Então vamos ligar novamente. Eu não devia ter zerado aqui o circuito. Mas vamos lá. Não vou parar o vídeo aqui e regravar. Ó, liguei aqui o circuito. Agora eu vou cuidar com a voltagem aqui que eu vou fornecer lá no circuito. Vamos ver aqui quanto que eu tenho de voltagem. 9 volts. Vou baixar um pouquinho mais. 2,5 volts. E vou fechar aqui o circuito. Vocês vão montar em cada... Então vamos fechar aqui. Liguei o circuito elétrico, o que aconteceu aqui? Os elétrons estão movimentando lentamente, mas dá para ver que eles estão saindo do lado da bateria e chegando do outro lado da bateria, do outro polo da bateria. Diferença de potencial. Quando esse circuito, esses elétrons atravessam aqui a lâmpada, ele vai gerar também energia luminosa na lâmpada. Esse movimento de elétrons nós também podemos ver aqui a chamada corrente elétrica que está passando ao longo do fio. Mas está vendo que essa corrente elétrica ela é pequena, ela está passando lentamente, então a lâmpada está brilhando menos. Como que eu faço para aumentar a corrente elétrica aqui experimentalmente? Eu vou lá e aumento a voltagem. Eu posso mostrar os valores aqui, 2,5 volts passando aqui pela lâmpada.
e nós temos aí uma determinada corrente. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos aumentar um pouquinho a voltagem, com muito cuidado para não queimar o circuito. Então eu vou aumentar 3 volts, 4 volts. O que está acontecendo com a corrente elétrica? A lâmpada está brilhando mais, dá para ver ali pelos raios, saindo mais raios da lâmpada ali. A lâmpada está brilhando mais. E os elétrons estão circulando com maior velocidade. Ó. A velocidade dos elétrons é maior, então aumentou a corrente elétrica. Então, à medida que eu começo a fornecer mais energia, a velocidade desses elétrons aumenta ao longo do circuito. Então, aumenta a corrente elétrica ou a passagem de cargas por tempo. Então, à medida que eu vou aumentando a voltagem, eu vou aumentando a corrente elétrica aqui no circuito. E a lâmpada vai brilhando mais. Claro que existe um limite. Eu posso ir aumentando a voltagem, aumentando, e essa corrente ir se movimentando cada vez mais rápido. Ó a rapidez da corrente. Vai chegar uma hora que o circuito não vai aguentar, então ele vai queimar. Então vamos ver qual que é o limite que ele vai aguentar. 40 volts, uma lâmpada, 46, 47. Olha o brilho da lâmpada aqui. Se eu aumentar muito, ó, a velocidade aqui vai ser muito grande, né? Então, aqui não chegou a queimar, mas nós vemos que a corrente elétrica aqui é super intensa. Beleza? Então, aqui eu vou até parar esse circuito. Esse circuito elétrico a gente vai trabalhar com mais detalhe daí na aula. Outro ponto importante, eu vou voltar aqui na simulação, aqui na nossa aula, esse material aí, vocês possuem esse material, eu recomendo que vocês acompanhem. Então nós temos agora a partir disso, pessoal, a partir dessas explicações, vamos entrar em detalhes, agora é só fazer uma revisão geral dessas 3 grandezas elétricas. Não esqueçam, 3 grandezas que a gente acabou de ver. Voltagem, ou diferença de potencial, a voltagem a gente conhece desde criança, né? Corrente elétrica, o I, né, ou a intensidade da corrente elétrica que passa no circuito. Muitos fazem uma analogia a essa corrente elétrica como sendo, vamos imaginar aqui, que aqui tem uma caixa d'água que ela começa a bombear água num cano. A corrente elétrica seria um fluxo de água maior, quantidade de água passando, mais água passando no cano, ou menos água seria uma corrente elétrica menor. A gente faz essa analogia, fica muito mais fácil de entender. E a caixa d'água, a bomba aqui, que fica bombeando água aqui no cano, seria, nesse caso aqui, a nossa bateria, que fica bombeando elétrons aqui, isso que diferencia. Só estou fazendo uma analogia de 2 grandezas diferentes para poder entender bem aqui esse conceito. Corrente elétrica. Então agora nós vamos aprender a calcular essa corrente elétrica, tá? Porque eu já dei um determinado valor aqui, mas como que a gente chega no valor da corrente elétrica? Vamos entender aqui. Esse cálculo da corrente elétrica, pessoal, eu vou cobrar na prova, vou cobrar no trabalho. O cálculo da corrente elétrica é muito simples, então primeiro vamos definir a corrente elétrica. Corrente elétrica, ou chamada também intensidade da corrente elétrica, por isso que ele tem uma letra I aqui na física, um I minúsculo, alguns livros vocês vão encontrar I maiúsculo, ela é definida como a razão entre, uma divisão aqui, entre a variação da carga elétrica, que passa por um fio condutor, em determinado intervalo de tempo. Então a gente está contando a intensidade das cargas, vendo quanto de carga que passa por um determinado ponto do fio ao longo do tempo. Se passar muita carga, se tiver uma voltagem alta, vai passar muita carga, aquela velocidade bem intensa ali que a gente colocou, passando muita carga ao longo do tempo, então a corrente é alta. E se passar apenas poucos elétrons ao longo do tempo, a corrente elétrica é baixa. Então vamos imaginar o que seria uma corrente baixa. Uma corrente elétrica que passa numa pilha, porque a voltagem da pilha é baixa. Ou vamos imaginar uma corrente super alta. A corrente elétrica produzida por uma hidrelétrica. Uma corrente elétrica alta. Ou uma corrente que passa por um fio de alta tensão ou um cabo de alta tensão. Essa corrente é super alta. A quantidade de cargas que está passando ali ao longo do tempo é muito grande. Então é essa a diferença. Essa quantidade de cargas a gente viu lá, que é o nosso Q, que a gente tinha visto lá na aula passada, que a gente estava quantificando cargas aqui. Lembrando que essas cargas aqui, elas podem ter uma quantidade de cargas que estão paradas ou a quantidade de cargas que estão se movimentando nesse caso. E vocês responderam lá na tarefa que a unidade da quantidade de cargas é Coulomb, então é a quantidade de cargas que atravessam o circuito dividido pelo tempo. O tempo aqui no sistema internacional é dado por segundo. Essa unidade, então, de corrente elétrica no sistema internacional, ela pode ser dada como Coulomb dividido por segundo, ou simplesmente uma unidade que a gente conhece, que alguns já devem ter ouvido falar nessa área da eletrônica, que é chamada unidade Ampere, em homenagem ao cientista com o mesmo nome.
Então o ampere a gente vai colocar uma letra A, o símbolo dessa unidade. Então como que a gente vai quantificar essa carga? Nesse caso o circuito está dizendo que essa carga não, essa corrente é 0,90 ampere. Coloca um A do lado aqui, um A maiúsculo. Não é minúsculo, é maiúsculo. Aí muita gente já deve ter ouvido falar, esse fio tem quanto de amperagem? Ou quanto que tem de amperagem lá no quadro de luz lá na casa de vocês? Então, esse conceito de amperagem, ou o conceito que a gente já ouviu falar da palavra amperímetro, que é medidor de corrente elétrica, ele está relacionado com essa grandeza física aí, chamada corrente elétrica. Então, a corrente elétrica... Agora, essa outra grandeza aqui que a gente acabou de também já estudou, e ela é muito importante porque ela vai falar da diferença de potencial, ou seja, DDP. Ou muita gente chama de tensão elétrica. Então, a diferença de potencial, ela pode ser, em alguns livros vão chamar de U, ou outros vão chamar de V, aqui a gente vai chamar de U. Ela é chamada de tensão elétrica, ou voltagem. É a energia elétrica que uma pilha, bateria ou tomada aplica sobre os elétrons de um fio. Então, quanto maior a energia aplicar sobre esses elétrons, maior vai ser a corrente, lá que a gente viu. Depois a gente vai ver uma relação entre essas duas grandezas. A voltagem aqui não tem uma fórmula específica para a voltagem, mas vai depender, ela vai ter um valor nominal. Por exemplo, uma bateria ela pode ter determinada voltagem, uma pilha vai ter uma voltagem. A gente vai ver alguns valores conhecidos. No sistema internacional, simplesmente a unidade de voltagem é o volt. Então, assim como a voltagem se chama voltagem, ela tem a unidade chamada volt. Então, como que a gente vai quantificar? Por exemplo, essa bateria aqui é uma bateria de 9 volts. Coloca um V maiúsculo depois também. Na casa de vocês, na residência de vocês, é o chamado 110 ou 220 volts. Pilhas, em geral, têm tensões de 1,5, aquelas pilhas lá, né, de relógio de parede. As baterias automotivas, em torno de 12 volts. As tomadas elétricas, algumas baterias têm 24 volts também. Tomadas elétricas residencial é de 110 ou aproximadamente 110 ou, para ser mais exato, 127 volts. Ou as residências mais antigas possuem 220 volts, ou nos chuveiros das residências 220 volts. Então está relacionado com a energia fornecida para o circuito ou sobre as cargas do circuito. E a última grandeza que a gente viu lá, que está relacionada com uma lâmpada ou dispositivos chamados resistores, é a resistência elétrica. A resistência elétrica ela é dada pela letra R, R maiúsculo, ou alguns livros R minúsculo. E é o grau de dificuldade que os materiais oferecem para a passagem de corrente elétrica. Quanto maior a resistência que o material oferece, maior vai ser a dificuldade da passagem daquelas cargas ou da corrente elétrica sobre o circuito. Quem oferece resistência elétrica? Lâmpadas, dispositivos conhecidos também como resistores, vou mostrar no vídeo chamado alguns resistores, que são os próprios dispositivos que oferecem resistência à eletricidade. Praticamente, os resistores eles transformam essa energia elétrica, a maior parte dessa energia elétrica em calor, tá? Esse efeito é chamado de efeito Joule. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Mas quando vocês, por exemplo, colocam a mão lá no dispositivo ou no próprio celular de vocês, quando está ligado, está funcionando muito lá demais, ou numa lâmpada, ou no próprio dispositivo resistor, ou um aquecedor elétrico, nós vamos ver que ele aquece, né? Ele aumenta a temperatura desse material. Por quê? Porque os elétrons vão começar a se chocar com o material ou no circuito, dentro do circuito, aumentando a temperatura. Materiais condutores possuem baixa resistência elétrica. Se você pegar num fio que vai conduzir eletricidade, eles são bons condutores, então eles não vão aquecer tanto, mas materiais mais isolantes, eles possuem resistência elétrica mais alta. No SI, no Sistema Internacional, a unidade de resistência elétrica é expressa por Ohm. É UHM, também em homenagem ao outro cientista. E Ohm, o símbolo de Ohm é uma letra grega ômega, que é parecida com uma ferradurinha, com uma ferradura, tá? Finalizando aqui, agora vamos finalizar aqui com uma expressão. Existe uma expressão aqui na física, a gente não vai entrar em detalhes sobre essas leis, mas essa expressão aqui eu posso fazer o quê? Eu posso, por exemplo, ter uma determinada voltagem, o exercício pode fornecer uma voltagem, ele pode fornecer uma corrente elétrica, existe uma relação entre voltagem e corrente elétrica, e eu posso obter, por exemplo, a resistência elétrica de um fio, ou quanto que é a dificuldade que esse fio ou esse material vai oferecer.
Então o que a gente chama aqui é uma lei de Ohm. É a relação entre a grandeza, essas três grandezas, voltagem, corrente elétrica e resistência. Então muitos materiais, eles possuem uma relação direta, uma relação linear. Nem todos vão ter essa relação. Mas muitos materiais, chamados materiais ômicos, eles vão ter uma relação linear aqui, que é dado por essa fórmula. Então, para uma resistência R constante, tem que ser constante essa resistência. Uma voltagem U é diretamente proporcional à corrente elétrica que atravessa o fio. Então, essa aqui é a famosa fórmula do U, do Uri, né? Ou a fórmula do U que ri, né? Quando você olha para essa fórmula, você ri. R vezes I. Então, olha que coisa interessante essa fórmula aqui. Eu posso, a partir, tendo o valor da voltagem e tendo o valor da corrente elétrica, eu posso calcular a resistência de um determinado material ômico, né? É chamada a primeira lei de Ohm. Por isso que também tem também a ver aqui com a unidade da resistência, que é também Ohm. A primeira lei de Ohm vai, então, estabelecer essa relação. Por exemplo, o exercício pode dar o valor da resistência elétrica lá de um resistor, lá de um determinado material. E dá o valor da corrente elétrica. Você pode calcular a voltagem que uma bateria vai fornecer. Ou você tendo o valor da voltagem da resistência elétrica, você pode calcular a corrente elétrica. Então essa relação aqui ela é muito bem estabelecida. Agora, para finalizar aqui, vocês vão resolver algumas atividades. Vocês vão resolver para mim na tarefa de hoje. Vocês vão resolver o exercício 9, que é o conceito de corrente elétrica. Cuidado, que aqui, 4 alternativas aqui vão ser os conceitos explicando o que é corrente elétrica. Um deles é incorreto. Então, muito cuidado aqui na hora de definir esse conceito aqui, porque é para definir, para marcar a opção incorreta, tá? O que não define o que é corrente elétrica. A questão 10, olha que interessante. Em um determinado ponto do fio condutor passam 58,5 coulombs de carga elétrica, o nosso Q, em um tempo de 39 segundos. Quanto que vale a intensidade da corrente elétrica no intervalo de tempo? É só aplicar aqui essa fórmula aqui para calcular a corrente elétrica. Então, você pega o valor da carga e divide pelo tempo. Só isso. No exercício 11, vocês vão fazer o seguinte. Ele dá uma voltagem, aqui U, né, igual a 127,5 volts entre os terminais de um resistor, vamos dizer, um dispositivo que gera resistência. Estabelece uma corrente elétrica de 5 ampere, é o I, o nosso I, e ele quer saber qual é o valor do R. Como vocês vão calcular esse valor do R? Só aplicar a formulazinha aqui do U igual a E vezes I. Fácil, né? Nós vamos ver mais básico aqui para vocês terem uma noção. Nós vamos nos aprofundar nesse assunto lá no ensino médio. Só. E o número 12 aqui é uma questão para ir além. Sempre tem a nossa questão desafio. Explique por que um passarinho ao pousar no fio de rede elétrica não leva um choque. Vocês verem muitas vezes o passarinho lá pousa lá no fio lá de alta tensão. Por que ele não é afetado pela corrente elétrica? Você não vê nenhum passarinho morrendo lá quando ele pousa. Ele fica lá tranquilo e não leva choque. E não morre. Vocês vão também explicar. Pesquisem sobre isso. Beleza, pessoal? Eu vou encerrar aqui essa aula. Depois eu vou deixar a próxima aula. Não falta a próxima aula, que vai ser a aula para a gente tirar a dúvida do assunto que a gente viu agora. E daí, se der tempo, a gente vai resolver alguns exercícios e montar o circuito. Cada um de vocês vão montar o circuito. Se vocês se empolgarem bastante para montar esse circuito, aí eu vou pedir para vocês mandarem print ou projetar o circuito de vocês na aula. Aí vai de cada aluno que quiser projetar. Um abraço e bom estudo para vocês. Até mais, pessoal.